Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Olá, Grande São Paulo. Está no ar mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal de notícias ABC do ABC, que é a cara, a alma e o coração da região metropolitana. Aqui a gente respira o que acontece nas ruas, nos comércios, nos trens lotados e nos encontros que fazem essa metrópole pulsar. Hoje é terça-feira, dia 8 de julho, véspera do feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. Eu sou o Celso Rodrigues e divido os mix com ela, Suzana Rosende. Olá, Su! Olá, Celso. Olá, ouvinte. Como sempre, um prazer estar aqui. É isso aí. Pré-feriadão e hoje tem notícia quente, tem bate-papo afiado e tudo que move os bairros da nossa região. E também tem assunto que mexe com a rotina por aqui e, como sempre, a gente está por dentro de tudo aqui com o microfone ligado. Então vem com a gente. Política, cultura, economia, mobilidade, inovação, gastronomia e histórias reais. Tudo com sotaque local. E olho no que impacta a vida de quem vive aqui. Já sabe, né? Pega o fone, aumenta o volume, pega seu cafezinho, seu chá, seu achocolatado e vem com a gente porque o episódio de hoje tá imperdível. Com muita informação de qualidade, papo direto e a energia de uma cidade que não para, né? A famosa megalópole que nunca dorme. Então, o ABCcast já está no ar. Abrimos com gratuidade na energia elétrica. Boa nova! Suzana ouvinte, começou a valer neste sábado a medida provisória que cria o programa Luz do Povo. Com ela, cerca de 60 milhões de brasileiros do CAD Único, o Cadastro Único, passam a ter acesso à tarifa social de energia elétrica, garantindo gratuidade na conta de luz para quem consome até 80 kW por mês. É isso aí. E essa medida, ela beneficia também idosos, pessoas com deficiência que recebem o BPC, famílias indígenas, quilombolas e moradores de áreas com sistemas isolados de geração. E ainda a incidência de taxas como a de iluminação pública e o ICMS, dependendo ali da legislação do local. E a proposta vai além. A partir de janeiro de 2026, outras 55 milhões de pessoas devem ter desconto médio de 12% na conta de luz, com isenção da CDE para famílias com renda entre meio e um salário mínimo por pessoa, desde que o consumo fique até 120 kW mensais. E tudo isso faz parte de uma grande transformação no setor elétrico, né, Celso? E, ouvinte, além da justiça tarifária, o programa prevê liberdade de escolha do fornecedor de energia até 2027. É um novo modelo de equilíbrio entre os consumidores, garantindo mais transparência e estabilidade para o setor. E aí, será que a Enel vai perder popularidade e vai deixar de ser fornecedora em São Paulo? Como será que vai acontecer isso? E você, ouvinte, o que você acha sobre isso? Conta pra gente. É verdade, já é cara, a conta de luz do brasileiro já é cara. Esse tipo de programa ajuda as famílias mais vulneráveis, mas Enel, precisa de mais atenção, precisa de mais gente na rua. Agora, as chuvas diminuíram, os ventos, então os problemas com quedas de árvore e falta de energia deram uma reduzida, mas ainda precisa de uma eficiência maior da Enel. Mais atenção. Vamos de giro de notícias? Começando com Bom Prato. O Bom Prato Inverno começou a servir caldos quentes no jantar para reforçar o acolhimento durante os dias mais frios. A novidade já está disponível em 6 unidades. Capão Redondo, Jacareí, Jandira, Marília, Taubaté e São José dos Campos. Além de aquecer, os caldos contribuem para a hidratação e o bem-estar de quem mais precisa. A refeição quente é um gesto de cuidado essencial em tempos de frio intenso. E agora a gente vai para o Festival do Chocolate.
Festival de Chocolate de Ribeirão Pires chega à 20ª edição com um novo endereço. Pela primeira vez, vai ocupar as ruas centrais da cidade. E a mudança promete movimentar o comércio local com mais de 90 estabelecimentos cadastrados. E delícias como chopp de chocolate e pudim de cambuci. A expectativa é atrair cerca de 200 mil pessoas e injetar cerca de 10 milhões de reais na economia local. E tem programação para todo mundo. É de Blues Beatles, a Negritude Júnior, até o Mundo Bita e Beatles para crianças. Vamos de Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga preparou uma programação especial gratuita de férias de 8 a 13 de julho, com jogos, oficinas sensoriais, palestras e rodas de conversa para todas as idades. As atividades acontecem em horários variados, das 10h30 da manhã às 16h30 no ateliê, próximo à bilheteria e em outros espaços do museu. E o melhor, a entrada é gratuita para participar dessas oficinas e jogos, com inscrição no local via bilheteria. É isso aí. Você gostou dessas notícias e quer saber mais? Dá uma passadinha lá no portal abcdoabc.com.br. Bora de ranking de empregos? Suzana, ouvinte, olha só que notícia positiva. Itaquaquecetuba entrou no ranking das 50 cidades que mais geraram empregos em todo o estado de São Paulo, com 2.387 novas vagas no acumulado dos últimos 12 meses. Itaquá, como é carinhosamente chamada, ficou em 29º lugar entre os 645 municípios paulistas. E ó, Celso ouvinte, isso não é pouca coisa não, viu? A cidade teve mais admissões do que desligamentos. E tudo isso graças a investimentos em infraestrutura e uma política ativa de atração de empresas da gestão do prefeito delegado Eduardo Boins. E só entre julho de 2024 e maio de 2025 foram mais de 35 mil contratações. O prefeito tem apostado alto na geração de empregos, com ações como o Itaquá Mais Emprego e parcerias para capacitação profissional. Isso sem falar nos 170 milhões de reais aplicados em obras que melhoraram a mobilidade, a segurança e os serviços da cidade. E os números comprovam que esse esforço tem dado resultado. Itaquá também aparece na 47ª posição entre os maiores geradores de emprego no estado, só nos primeiros 5 meses de 2025. E esse é um bom exemplo de como políticas públicas bem direcionadas podem transformar a realidade de uma cidade. E a gente sempre fala que políticas públicas funcionam e elas devem ser tomadas como exemplos, né? Então, bora ir para as outras cidades também começar a fazer mais investimentos, porque a geração de emprego é muito importante, ainda mais os famosos carteiras assinadas, os CLTs, que garantem muito mais dignidade e estabilidade para os cidadãos. É isso aí. Além de gerar emprego, agora vamos dar uma olhadinha também para os salários, deixar de sucateá-los, transformá-los em salários dignos. Inclusive, pode começar, governo federal, pelo mínimo. Vamos de vacinação da dengue? Suzana, ouvinte, olha que legal. A cidade de São Paulo está intensificando a campanha de vacinação contra a dengue para jovens de 10 a 14 anos. A ideia é proteger esse público com 2 doses do imunizante, que está disponível nas UBSs, Unidades Básicas de Saúde, e AMAs, Assistência Médica Ambulatorial, nas UBSs, de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 19 horas. É isso aí. E a vacina que utiliza o vírus da dengue atenuado é segura e comprovada pela Anvisa e estimula a produção de anticorpos contra a doença. Mas é essencial que o esquema com 2 doses seja completo para garantir a eficácia. Vale lembrar que quem teve dengue deve esperar 6 meses antes de se vacinar. Quem estiver com sintomas gripais ou febre deve adiar a aplicação. Também não é indicado tomar a vacina contra a dengue junto com outros imunizantes. E uma boa notícia é que a prefeitura está fazendo uma busca ativa em várias comunidades para facilitar o acesso. O recado para os pais é claro:
Levar os seus filhos para vacinar agora é garantir proteção para os próximos meses e, como a gente sempre fala aqui, a vacina ela salva vidas. Ela protege não só o seu filho, como toda a comunidade em torno, inclusive você. Então, vamos se vacinar e vamos levar os seus filhos para serem vacinados também. Quem vacina, cuida. E vamos parar um instante para ouvir uma frase que faz a gente refletir de verdade? Tá no ar mais um... Quem disse isso? É, isso aí. Então, como sempre, pega o caderninho para anotar. Olha a frase de hoje. Abre aspas. A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Fecha aspas. Vou repetir, hein? Abre aspas, a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos, fecha aspas. E aí, quem será que disse isso? Será que foi um poeta, um viajante ou alguém que mudou sua forma de ver o mundo? E aí, ouvinte, aí Celso, quem disse isso? Esta brilhante frase veio de Marcel Proust, escritor francês, nos lembra que a transformação começa na nossa percepção. É, isso aí. E você, o que você vai olhar de diferente hoje na sua vida? E fica tranquilo que na quinta-feira tem mais Quem Disse Isso. E assim encerramos mais um ABCcast conectados com tudo o que acontece na região metropolitana de São Paulo. E amanhã, como o Celso já lembrou, feriado, dia 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista, é hora de respirar fundo, de pausar e lembrar da nossa história e aproveitar para recarregar as energias nessa cidade que nunca para. Enquanto isso, que tal aproveitar para ouvir os episódios que você perdeu, atualizar os assuntos e espalhar essas notícias boas por aí? A informação que circula só fortalece a nossa comunidade. abcdabc.com.br, ABCcast em todas as plataformas, Spotify, Deezer, YouTube e Amazon Music. E a Su ainda tem mais uma, né, Su? Tem coisa nova também, né? A gente tem o ABCcast Conexões, que são entrevistas com especialistas que, olha, tá imperdível. Se eu fosse você, eu aproveitava esse feriadão para colocar tudo em dia. E fica tranquilo que na quinta-feira, dia 10, a gente volta com tudo, trazendo o melhor da região metropolitana, do ABC, do mundo, para você. Bom feriado, se cuida e até quinta. Lembrando, aproveita feriadão, vai maratonar os ABCcasts, vai maratonar o ABCcast Conexões e conhecer um pouquinho mais desse mundo genial. Estamos juntos, até! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Roteiro: Greta Passuldi. Edição de Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo de Tiago Quirino e direção geral de Alex Faria.